Pai do céu, obrigado por esse dia, muito bom. Abençoe todo mundo desse mundo, que não tenha mais casos de Covid-19, que pare de morrer gente, que tudo dê certo daqui para frente, que nada dê de errado. E que abençoe todo mundo que esteja junto com a gente nesse momento. Eu também. Olá, pessoal! Oi, vovó! Oi, Bia! Tudo bem, pessoal? Bia, nós estamos no mês de aniversário da Betânia! Ah, eu sei, vovó! Você já fez seu vídeo? Vídeo? Que vídeo? O vídeo, vó! Que a gente tem que responder o porquê amamos a Igreja Betânia. Eu não fiz, como é que é isso? Me explica, Bia! Todo mundo tem que gravar um vídeo respondendo essa pergunta. Gente, gravem aí na casa de vocês e peçam pra mamãe mandar pra gente. Isso mesmo! Eu vou gravar o meu. Mas, vó, eu tava aqui pensando sobre a história de Moisés que a tia Ariane contou domingo passado. Ah, tá. Moisés teve muita sorte, né? Sorte? Sorte não, Bia! Foi cuidado de Deus. Como assim, vovó? É, Bia, Deus cuidou de Moisés e usou a sua família, sua mãe, a sua irmã, para salvar a vida dele. Deus é que tocou no coração da mãezinha e da sua irmãzinha para cuidar de Moisés. Deus cuida muito da gente, não cuida, Bia? Como Deus é bom, ele ficou com sua mamãe que pôde dar o leite para ele. Sim, Bia, e eu creio que nessa época, quando ele era pequenininho, que a mãe dele teve que cuidar dele, ele ouviu muitas histórias da Bíblia, porque sua mãe aproveitava para contar de Deus para ele. Sim, vó, igual nossos pais fazem, né? Isso! Deus cuida muito da gente, Bia. Deus cuida muito de mim, me deu você, papai e mamãe para cuidarem muito de mim. Verdade, isso mesmo, Bia. Deus coloca pessoas especiais na nossa vida para cuidar da gente. Eu sou uma pessoa especial para você. Papai, mamãe, aquela babá e aquele professor. Por isso a gente tem que agradecer a Deus, que sempre cuida de nós. Verdade, isso mesmo. E a história de Moisés, Bia, não acaba aqui. Não? Conta mais. Bia, ele cresce, fica um homem grandão. Ele tem os melhores professores no palácio do faraó. Mas, Bia, ele cresce no meio daquelas coisas todas, porque faraó era muito rico. Mas, Bia, ele vê o seu povo hebreu sofrendo, Bia, como escravo, Bia. Será o que aconteceu, Bia? Quem que vai contar essa história hoje? Bia, hoje a tia Cíntia vai dar continuidade à nossa história. Vai ser muito legal. Vamos ver o que vai acontecer? Tia Cíntia, conta essa história pra gente. Olá, crianças! Estamos de volta para continuar falando a respeito de um dos grandes heróis da fé, um grande líder do povo de Israel, que foi Moisés. A lição de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4. E eu começo a lição de hoje perguntando: se Deus pedisse para você fazer algo que parecesse ser muito difícil ou até mesmo impossível, qual seria a sua reação? Você diria para Deus que não poderia obedecê-lo? Certo dia, Deus pediu algo para Moisés que parecia ser impossível. E vamos lembrar um pouquinho da história. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Ele cresceu no palácio. E conforme o tempo passou, ele via como o povo hebreu estava sendo maltratado. E um dia ele teve uma briga, um desentendimento com um egípcio que estava maltratando um hebreu. E no meio daquela briga, daquela discussão, Moisés matou esse egípcio.
e com medo do que Faraó poderia fazer com ele, ele fugiu em direção ao deserto e foi parar nas terras de Midian. E por lá ele ficou durante 40 anos. Olha só quanto tempo! E Moisés, ele aprendeu a sobreviver no deserto. Ele aprendeu a viver com poucos privilégios, sem o conforto do palácio, de maneira simples, sabe? E ele se tornou um pastor de ovelhas. E um dia ele estava pastoreando suas ovelhas pelo Monte Horebe, que também é conhecido como o Monte de Deus, e vigiando as suas ovelhas, observando, ele viu uma sarça, um arbusto que estava pegando fogo. E ele continuou observando e viu que aquele arbusto não queimava, não se consumia. E ele achou aquilo incrível, ele ficou maravilhado e foi se aproximando. E quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz que disse: Moisés. E Moisés, ao ouvir o nome dele, disse: sim, eis-me aqui. E aquela voz disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está é lugar santo. E Moisés, ele sabia que quando você tirava as sandálias dos pés, significava que você estava diante de algo divino, de um Deus. E ele prontamente tirou suas sandálias e se ajoelhou, prostrado, com temor e tremor. E aquela voz continuou falando para ele: eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus, aquelas chamas eram o próprio Deus. E Deus continuou falando para ele: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho visto como eles têm sido tratados com crueldade pelos egípcios. Eu quero que você vá lá até Faraó e liberte o meu povo e conduza eles, guie eles até uma terra boa que eu estou preparando, uma terra que mana leite e mel. Moisés, ao ouvir isso, ele falou: mas Senhor, quem sou eu para ir diante de Faraó e libertar o povo de Israel? Deus, ele continuou falando: não temas, eu estarei com você. Reúna a liderança do povo de Israel e diga que eu enviei você. E Moisés perguntou: mas e se eles perguntar, se eu chegar para eles e falar: o Deus dos seus pais me enviou, e eles me perguntarem qual o seu nome? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou enviou a eles e que você irá conduzi-los a uma terra que eu estou preparando. E Moisés insistiu e falou: mas como é que eles vão acreditar em mim? E nessa hora, Deus deu a Moisés 3 sinais. E esses 3 sinais seria a revelação de que Deus enviou Moisés. E o primeiro sinal, Deus ensinou a Moisés como ele deveria fazer. Ele disse: pegue o seu cajado, que é usado para guiar as ovelhinhas, né? Que o pastor usa para guiar as ovelhinhas. E Deus falou assim: pegue o seu cajado e jogue no chão. Quando Moisés fez isso, o cajado de Moisés virou uma cobra. E Deus falou assim: agora estenda a sua mão, pegue ela pela cauda. Quando Moisés pegou, ela virou novamente um cajado. E Deus falou assim: agora eu vou te dar o segundo sinal. Se eles não acreditarem no primeiro, você fará o segundo sinal. E Deus disse assim: pegue a sua mão e coloque embaixo da camisa. Quando Moisés colocou a sua mão embaixo da camisa e tirou, ela estava com feridas.
E Deus disse para ele: agora coloque novamente embaixo da camisa. E Moisés colocou, e quando tirou, a sua mão estava sadia, estava bem, melhor do que antes. E Deus disse para ele: e se eles não acreditarem nem no primeiro e nem no segundo, você fará um terceiro sinal. Você irá pegar água do rio Nilo, irá derramar sobre a terra seca. E quando essa água tocar o chão, ela se transformará em sangue. E Moisés, ouvindo aquilo, ele ainda se sentia muito incapaz. Ele achava que ele não poderia fazer isso. Então, ele disse para Deus: mas Senhor, eu tenho dificuldade de falar, eu gaguejo muito. Como eu posso fazer isso? E Deus respondeu para ele: Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem. Eu vou ensinar tudo o que você precisa falar. Eu vou ensinar tudo o que você precisa fazer. E Moisés, ainda com temor no seu coração, ele falou: Senhor, por favor, mande outra pessoa em meu lugar. E eu vou te falar, crianças, Deus nessa hora ficou aborrecido com Moisés. Mas ele disse assim: Moisés, eu sei que você tem um irmão levita chamado Arão. Então, chame ele e tudo que eu falar para você, você vai dizer a ele, pois eu sei que ele fala muito bem. E eu estarei com vocês dois. E vocês vão libertar o povo do Egito. E Moisés, ele compreendeu que, da mesma forma que Deus estava dando uma tarefa que parecia ser muito difícil para ele, Deus ele também providenciaria a capacidade de poder cumprir. Cada um tem um chamado especial. E da mesma forma que Deus capacitou Moisés, ele também vai capacitar você. Então confie no Senhor. Ele vai providenciar, ele vai te dar forças para você dizer não ao pecado, dar paz quando você estiver nervoso diante das pessoas ou diante de situações difíceis. Deus, ele será a sua coragem quando você precisar viver corajosamente. E eu queria que você guardasse no seu coração o versículo de hoje, que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa é a mensagem de hoje e até a próxima. Obedecer é mais que importante, prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer também é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer
Oi crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? A tia tá com muita saudade. Eu sou a tia Ingrid, esse é o Matheus. Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai contar pra vocês a história de um menininho muito forte e corajoso chamado Davi. Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas, parecido com esse menininho aqui, ó. Ele era um pouquinho mais velho que eu. Só que ele era corajoso, ele enfrentava muitos bichos, não era, Matheus? Igual, então, tipo os leões também. Tudo para defender as ovelhas que podiam estar em perigo. E aí começou a ter uma luta entre dois povos, o povo aonde Davi morava, que era em Israel, e o povo filisteu. E aí os filisteus, eles vieram com um gigante, igual esse boneco do Hulk, forte. E muito bravo. Ele achou que ninguém ia vencer ele, só porque ele era muito alto e forte. E ele falava mal do povo de Israel, falava mal de Deus. E Davi ficou triste, falou: quem esse gigante pensa que ele é? O meu Deus é o único Deus que merece todo louvor. Eu não vou deixar ele falar assim de Deus, não. E aí ele falou o quê? Eu vou lutar contra esse gigante. Ele orou, pediu a Deus para ajudar ele, aí ele pegou a pedrinha aqui, ó, jogou na cabeça do Golias e Golias morreu. Golias caiu no chão, morto com a pedrinha que o Davi tinha jogado. E aí todo o povo viu que Deus era assim o único que era capaz de vencer qualquer batalha, porque ele dava força pra gente, como deu também pro Davi. E os filisteus? Eles fugiram. Fugiram com medo. E Davi pôde mais uma vez mostrar que ele podia através da oração. E assim vocês também façam. Aí ele se tornou o herói do povo de Israel e depois se tornou rei. Quando ele cresceu, ele virou o rei. Tchau, tchau, crianças. Um beijo. Eu atendi de có. Deus é amor. Lá, 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 lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Vamos bater palmas! Isso aí, as meninas e os meninos também! De novo! Você precisa de mim. Nós somos de Cristo até o fim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós somos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, parar. Obrigado pelo dia, pela vida, pela saúde, pela nossa casa e nossa família. Em nome de Jesus, amém. Um, dois, três. Eu sei, Cristo me ama. 4, 5, 4, 5, 6. Não há nada que não possa fazer. 7, 8, 7, 8.